crianças. Aula de matemática de hoje, a gente vai começar falando sobre ordem de grandeza, né? Então, a ordem de grandeza de um número é a ordem do primeiro algarismo da esquerda desse número. É o primeiro, começando pela frente, tá? Da esquerda para a direita. Então, a ordem que ele pertence, se é dezena, centena, unidade, milhar, essa é a ordem de grandeza do número, tá? Então, a gente já começa com o primeiro exercício. Escreva a ordem de grandeza de cada um dos números. E aí eu tenho a listinha. Vou colocar aqui, para ficar mais fácil para vocês visualizarem do que eu ficar mostrando aqui na tela, o nosso quadro de ordens e classes. Eu vou pôr alguns dos números aqui para a gente ver como que tem que fazer. Então, o primeiro número é o 10.872. Vou preencher aqui no meu quadrinho de ordens e classes. O primeiro número, já até circulei. O primeiro número aqui é o número 1, começando da esquerda para a direita. Ele está na quinta ordem. A quinta ordem é a dezena de milhar. Então, qual que é a ordem de grandeza desse número? Dezena de milhar. O próximo número ali é o 9.658. Eu estou na frente, mas o que importa é o primeiro número, tá? Para ver a ordem de grandeza. Então, o número que está em primeiro lugar aqui é o 9. E ele está na ordem da unidade de milhar. Então, qual é a ordem de grandeza desse número? É a unidade de milhar. E aí vocês vão preencher lá na letra B. O número da letra C é o 470.000. Ele está na ordem, na sexta ordem, número 4, que é a centena de milhar. Então, o número 470.000 pertence à ordem da centena de milhar. A ordem de grandeza dele é essa, centena de milhar, tá bom? Atividade número 2, de ordem de grandeza também. Relacione as colunas, relacione cada número à sua ordem de grandeza. Então, vamos começar aqui com o número 1029. 1029, ele se encaixa aonde? Na dúvida, pega o quadrinho de ordens e classes e preenche. Então, ali, começando do 9, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, qual a ordem de grandeza do número 1029? É a unidade de milhar. E assim vocês vão fazer para todos os números, tá bom? E a 3, vocês vão escrever os números naturais que estão entre o número 9.989 e o número 10.003. Na atividade 4, nós temos um probleminha envolvendo ordem de grandeza também. Em um depósito, chegou um carregamento com 13.000 pacotes de arroz. Qual é a ordem de grandeza de pacotes de arroz que chegaram no depósito? Então, eu sei que o número é o 13.000. Vou preencher ele lá no meu quadro de ordens e classes. Qual que é o primeiro número da esquerda para a direita? É o número 1, que está na quinta ordem. Então, qual é a ordem de grandeza de pacotes de arroz que chegaram no depósito? É a ordem da dezena de milhar, tá? Letra B. Quantos pacotes faltam para completar 50.000? Lembra da regrinha lá dos probleminhas matemáticos, das dicas, né, para solucionar os probleminhas. Então, quanto falta? Quando eu tenho que fazer um cálculo de quanto falta para chegar em alguma coisa, eu faço uma subtração. E que subtração que eu tenho que fazer? 50.000 menos 13.000, né? 50.000, que é o valor que falta para eu completar, e 13.000, que é o valor que eu já possuo. Então, 50.000 menos 13.000, e aí o resultado é a resposta do meu problema, tá? Atividade número 5, também utilizando o meu quadro de valor aqui de ordens e classes, eu vou preencher o valor do algarismo que está pedindo de acordo com o número, né? Então, primeiro ali, o valor do algarismo 2, o número 20.177. Então, qual que é o valor desse número 2 aqui? Valor relativo, né, gente? Depende da posição, ele vai alterar o valor. Então, o número 2, ele está na dezena de milhar. Eu sei que dezena vale 10, dezena de milhar vale 10.000, não é? Então, 2 vezes 10.000, qual que é o valor dele? 20.000, tá? O valor do algarismo 2, o número 87.402. Esse está fácil, 2 é o último número. Então, a gente sabe que a primeira ordem é a ordem da unidade. Então, é vezes 1. Então, qual que é o valor do 2? É 2, tá? Aí, vocês vão fazer o valor do algarismo 7 no número 187.400 e o valor do algarismo 7 no número 710.324, tá? Espero que vocês tenham compreendido, mas na dúvida é só me chamar, tá bom? Beijos e até a próxima!